Mas deixa eu formar uma base nisso aqui para mostrar para vocês. Quando lá no Velho Testamento havia a sombra das coisas que viria a ser real, porque se eu coloco minha mão contra a parede, ali está a sombra. Mas quando eu vou me aproximando a mão da parede, que eu coloco a mão na parede, a sombra desaparece. Então, você tem a sombra enquanto o real não chega. Quando o real chega, a sombra desaparece. Então, lá no Velho Testamento, as coisas eram sombra do que viria a ser real. Então, lá quando uma pessoa cometia um pecado, por exemplo, uma pessoa pecava, então ele tinha que levar o sacrifício ao sacerdote. Lá eles tinham, em Israel, o animal de estimação era um cordeiro, não era um cachorro aqui como o nosso. Lá era um cordeiro. Nascia um cordeiro macho, então aquele cordeiro sem defeito, eles levavam para casa e cuidavam daquele animalzinho como se fosse um animal de estimação, até completar, quando ele tivesse 1 ano, ele podia ser sacrificado. Então, se numa família o esposo cometesse um pecado, e ele precisava levar o sacrifício ao sacerdote, e aqueles meninos na casa deles, que brincavam com aquele cordeirinho, gostavam dele, era a maior paixão por aquele cordeiro. Mas o pai cometeu um pecado. O pai precisa ser redimido. Então o pai vai pegar aquele cordeirinho de 1 ano e vai levar para o sacerdote e cortar a garganta dele. Cortar a veia jungular para o sangue descer. Então o pai chegava para o sacerdote e dizia: eu cometi um pecado. O sacerdote dizia: vá lá e pegue um cordeiro macho sem defeito de 1 ano e traga. Ele ia lá e pegava o cordeiro, o animalzinho de estimação, e levava. O sacerdote dizia: não existe redenção e remissão sem sangue, tem que haver sangue. Ou vai ser o sangue do cordeiro que você tem nas mãos, ou o seu sangue. O que é que você quer? O que é que você escolhe? Então tem que ter um substituto, tem que derramar sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O cordeiro tem que ser morto. Esse é o seu cordeiro, macho de 1 ano sem defeito. Ele tem que ser morto. E aí ele entregava para o sacerdote disse: coloca as mãos na cabeça dele, transfira sua culpa para este inocente, porque esse inocente vai morrer no seu lugar, por causa do seu pecado. Foi o seu pecado que vai fazer esse inocente morrer por você. Então ele colocava as mãos, transferia a culpa para aquele animal. O pecado que ele tinha cometido, vamos dizer que ele cometeu qualquer pecado, ele transfere para aquele inocente. E aquele inocente, o sacerdote amarra as mãos, amarra os pés, bota no altar e chega com um cutelo e corta a veia jungular. Aí o sangue começa a descer. E quando o sangue vai descendo, aí aquele animal começa a tremer. E aquele adorador, aquele homem que cometeu o pecado, estava só olhando ali e vendo aquela condição e dizendo, pensando assim: era eu que deveria estar no lugar deste inocente que está morrendo por mim. Era uma cena tão triste para levar um pecador a não pecar mais. Mas não tinha jeito, o pecador voltava a pecar e tinha que levar outro cordeiro. Mas a cena era mostrada para ele, a impressão visual era mostrada para ver o quanto sofre o pecado, o que o pecado faz com o inocente. A intenção era essa, era levar o pecador a não pecar, mas aquilo não arrancava o desejo dele de pecar, porque o espírito daquele animal não podia voltar para aquela pessoa e entrar nele. Vocês estão entendendo?
O espírito do animal não podia, porque o animal não podia, porque ele era um animal. E animal nem alma tem. Mas aí vem o real, o perfeito, o completo, o sacrifício completo, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o inocente, o sangue justo, sem pecado, que vai morrer por esse miserável pecador. Mas quem cometeu o pecado foi o Cordeiro Jesus ou fui eu? Fui eu, mas quem morreu foi ele. Então ele é o meu Cordeiro. Mas aí o Espírito que estava nele, que era do próprio Deus, virá para entrar nesse adorador e arrancar deste homem o desejo de pecar. Estão entendendo? É para arrancar o desejo de pecar. Então eu tenho que ter a lembrança, para eu estar aqui, como um homem justo, justificado, limpo, purificado, teve que morrer um inocente no meu lugar. Um inocente foi sacrificado na cruz do Calvário. Cristo foi sacrificado aonde? No meu lugar, para salvar esse miserável pecador. Está entendendo como é que é a figura? Ali era sombra, mas o real chegou. Aí ele disse: convém que eu vá. Eu digo a verdade para vocês. Eu tenho que ir. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Aí as pessoas vão atrás de trindade, de dualismo, disso, daquilo. Ora, Jesus tinha natureza humana e natureza divina. A natureza divina era o Espírito que estava dentro dele, o Espírito Santo, o próprio Deus. A natureza humana era aquele corpo de carne que ia morrer. Ele disse: eu tenho que ir, eu tenho que ser sacrificado. Porque sendo eu sacrificado, eu vou esmagar Satanás. E se eu não for, o Consolador não virá. William Branham disse: era ele mesmo que ia voltar agora, como Espírito Santo, que o Espírito Santo que estava dentro dele iria voltar. Aquele corpo subiria, sentaria no trono, e o Espírito Santo viria para habitar dentro de nós. Como o animal não tinha, o espírito do animal não podia voltar, mas o Espírito de Cristo podia voltar para entrar dentro de mim e arrancar o desejo de pecar.